perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Foi o que presenciamos há pouco com a presidenta. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função. Nós estamos diante de um ato que não tem nada de estranho ao exercício da função. Ele está no exercício da função e só ocorreu esse ato porque ele estava nesse exercício de função. Então ele está sujeito à responsabilização do... Pessoal, nós estamos fazendo uma reunião da nossa equipe jurídica, porque já tem uma decisão, que no caso houve a advocacia administrativa. O presidente Michel Temer cometeu um crime, e no caso de crime de responsabilidade, nós vamos entrar com um pedido de impeachment. Eu queria que o Gabriel aqui explicasse um pouco as bases disso, Gabriel, que era importante você falar aqui. Nós temos na Constituição da República um regime muito claro da responsabilização do presidente da República. Como ele pode ser responsabilizado? Seja na infração penal comum, como o senador coloca aqui, fortes indícios da advocacia administrativa, quem sabe até da concussão, quando um ministro de Estado exige de outro uma vantagem indevida, e nisso há a participação do seu próprio chefe do Poder Executivo. Poderia ser organização criminosa, porque tem uma hora que é o seguinte, que ele dá um caminho pro Calero. Ele é o presidente. Ele, no caso, o presidente da República, utilizando a sua função como presidente da República, ele diz pro Calero, olha, manda para a AGU, que a AGU tem uma solução. Exige uma firme investigação. Eu estou falando de uma associação. Gedel, o presidente e a ministra da AGU. Defendendo o interesse privado. Ele não diz mande para a AGU que talvez a AGU possa solucionar. Mande que ela tenha a solução. Então ele já tinha conhecimento. Que a solução já existia. Gravíssimo. Então há um elemento muito forte da infração penal comum, que ocorre então em razão da função. O artigo 86 da Constituição é muito claro ao dizer que o presidente pode ser responsabilizado pela infração penal comum. Em atos do seu mandato, e no caso foi no seu mandato. Em razão da função. Quem julga é o Supremo Tribunal Federal, depois de uma autorização da Câmara dos Deputados, aprovado por 2/3 da Casa. Não, então, para explicar, são duas coisas. Nós vamos entrar com um pedido de impeachment, crime de responsabilidade do sociedade, né, presidente Michel Temer. Claro, estamos discutindo agora quem são os nomes para entrar. Estamos entrando em contato com personalidades da sociedade civil. Então, um é um pedido de impeachment. Perfeito. E o outro é a infração penal comum praticado. Que no caso vamos entrar no Supremo, porque foi um ato praticado. Entra na Câmara dos Deputados, porque ela tem que autorizar. Certo. E quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Então são duas ações que nós vamos entrar nesse caso. E tem uma outra, terceira, nós temos que chamar a ministra da AGU e pedir a sua demissão, porque ela pode, estando na frente da AGU, atrapalhar as investigações. Porque ela foi citada, no caso pelo Temer, como tendo a solução para resolver o problema. Os fatos exigem esclarecimento. Se verdadeiros fatos, sem dúvida nenhuma. Agora fale mais sobre... Nós vamos estar com esse pedido de impeachment pronto na segunda-feira. Vamos trabalhar todo final de semana, porque nós queremos uma peça muito consistente. E tem que ter um trabalho de articulação também, que nós queremos grandes nomes da sociedade civil para entrar com esse pedido. Você quer falar mais, explicar mais sobre esse pedido? Até porque no caso do crime de responsabilidade, nesse caso, até há uma proteção jurídica no caso desse crime que é até mais potente aí, porque você tem a probidade da administração sendo violada, isso é uma hipótese clara da Lei 1079 e da própria Constituição. É um princípio constitucional preservar a moralidade administrativa, não é? Então, aí você tem uma violação constitucional e a norma estabelecida na Lei 1079. No crime de responsabilidade, então, está até mais clara que não houve uma conduta que estivesse de acordo com a probidade administrativa. Ou seja, se protegeu aí, no mínimo, uma atuação de um ministro em benefício pessoal. Isso viola claramente a probidade administrativa. Quando deveria ter havido, por parte do presidente da República, a investigação, mandar investigar a conduta de um ministro. Ao contrário, o que aparece é que ele protege esse interesse privado. Segundo o ministro Calero disse na Polícia Federal, o presidente teria dito: o IPHAN está causando um problema no meu gabinete, o senador, o ministro Gedel está muito nervoso, você resolva isso, encaminhe para a AGU que já tem solução.
O IPHAN está causando um problema no meu gabinete. Quer dizer, o IPHAN é o órgão constitucionalmente responsável por tratar do assunto. Como é que o IPHAN pode estar causando problema no meu gabinete porque o ministro Gedel está nervoso? Encaminhe isso de uma maneira diferente. E a questão é urgente, porque o presidente pode estar fazendo eventualmente a mesma medida com outros ministros. Sabe-se lá que outros pedidos não republicanos ele pode estar fazendo no momento e continuar fazendo. Eu acho que isso mostra a urgência da situação. Né? Exatamente. Agora é uma desmoralização da instituição Presidência da República. Agora, e ele agiu como sócio do Gedel. É uma banalização. Um sócio do Gedel. Entendeu? Então, olha, pessoal, está definido aqui, nós já estamos, o pessoal já começou a trabalhar, nós já definimos. Nós vamos entrar com o pedido do impeachment e entrar também na Câmara dos Deputados com a infração penal comum, porque foi um ato exercido nesse mandato, na atribuição do exercício da Presidência da República. Inclusive, essa conversa se deu no Palácio do Planalto. E lembrar, senador, que lembrar que alguns senadores, o senhor inclusive, já representou ao Procurador-Geral da República a respeito da situação do Gedel. E que então esses fatos novos serão informados à PGR, aditado para que envolve outras autoridades, para que o PGR trate de maneira séria. No caso do Gedel, ficou claro o seguinte: Gedel não tinha só um apartamento. Tinha mais do que um apartamento, ele tinha um primo e um sobrinho que eram advogados da construtora. Né? Então ele estava claramente ali fazendo um lobby, tráfico de influência. Ele é um réu, confesso, no caso. Porque ele admitiu. Ele falou como, Gabriel? Pro caso do conflito de interesses, que é uma lei de 2013, ele está atuando em benefício pessoal. Esse fato é incontroverso. Ele disse, eu tinha um apartamento. Qualquer cidadão, eu era interessado, ele disse. Qualquer cidadão tem o direito de defender seus interesses, coisas desse tipo. Entendeu? Então, nesse caso, já tinha uma representação nossa na Procuradoria-Geral da República. O que impressiona agora é o fato de você ver o seguinte: o Gedel não estava só. O presidente da República atuando para resolver o interesse privado de uma empresa, né? Atuando para defender negócios ali, já indicando que tinha saída. Conhecendo, portanto, previamente. E o que aconteceu foi o ministro Calero saiu da sala depois, ou foi pressionado pelo presidente da República, né? Usou o seu cargo de presidente da República para pressioná-lo e pediu demissão. Eu acho que foi uma atitude digna dele. Agora, você tem toda a razão. Se estão fazendo isso com o ministro da Cultura, imagine outras pastas que têm interesses econômicos mais importantes envolvidos. O pré-sal sendo entregue de mão beijada. Imagina, se estão fazendo lobby para empresa de construção na Bahia, imagina essa entrega do pré-sal. Nós não podemos ter um presidente com um comportamento como esse. Eu estou convencido que esse governo acabou, né? E o fato para vocês, até para encerrar isso aqui, é o seguinte: agora está decidido, nós consultamos várias pessoas, já tenho aqui para começar a trabalhar a partir de hoje. Nós vamos, então, entrar com esse pedido do impeachment. Segunda-feira, esse pedido, a peça estará pronta para ser apresentada à sociedade. E nós agora vamos trabalhar uma articulação com entidades da sociedade civil, com personalidades, para ver quem são as pessoas que vão assinar. Não podemos ser nós, parlamentares, tem que ser membros da sociedade civil. Tá bom? Vamos à luta. Eu acho que hoje, esse governo, que já era um governo muito ruim, cheio de problemas, esse governo conseguiu se superar, né, ao rebaixar de forma tão vergonhosa o papel de um presidente da República. É o que a Dilma falou. É muito menor do que o Brasil. De fato, uma figura menor que não tem condições de ocupar a presidência da República. Tá bom? Um abraço.